E hoje é um dia muito especial para mim aqui no Cozinhando Juntos, do Minha Receita. É uma responsabilidade e tanto receber um convidado que para mim é referência em vários quesitos, mas principalmente em dois. Cozinha e, é claro, apresentando uma cozinha, apresentando a comida como ninguém. Um cara que me inspirou muito quando eu era ainda criança. Prazer recebê-lo aqui, Olivier, de verdade mesmo. Muito obrigado por aceitar meu convite. Sou teu fã, de verdade mesmo. Olha, obrigado. E não é da boca para fora, não. Eu cresci, eu despertei o interesse pela cozinha assistindo seus programas. Tenho livros que você me ajudou muito na época que eu participei do MasterChef. Várias receitas suas eu fiz lá. Jura? Juro por Deus. E assim, ó, foi o flan de alho. Eu já que eu sabia que eram receitas minhas. Não falei para ele, né? Mas ele sabia, na hora de colocar na boca ele soube, né? Mas de verdade é inspirador recebê-lo aqui. Tô até um pouco nervoso. Não. Respira fundo e passa bem. Eu quero algumas dicas depois, assim, como me comunicar melhor, como... Assim, tranquilo. Tranquilo? Então vou tomar uma aguinha aqui. Isso. E vou deixar você começar falando um pouquinho da sua história. Lá antes de vir para o Brasil, como é que foi o primeiro contato, onde você viu o despertar da gastronomia, da cozinha em você? Como é que foi isso? Então, eu vou, se você me autorizar, claro. Eu vou começar dando continuação à sua introdução. Perfeito. Que é bem interessante isso que você falou, que você é um exemplo que é a realidade de milhões de brasileiros. Ao longo dos 20 anos que eu apresentei esse programa, o Diário do Olivier, que iniciou em 98, e que esse programa de culinária era o primeiro programa moderna de gastronomia na televisão brasileira. Sim. Interessante é que ele nasceu logo em seguida da Copa de 98 na França. Eu estava na França, já fazia 3 meses que eu estava na França gravando pela Globo, uns cartões postais televisuais mostrando a França, né? E tendo o privilégio de poder mostrar a minha França em pequenos cartões postais de vídeos, né? Que passavam nos jornais, em todos os jornais da Globo, e passavam durante a Copa, passavam durante os intervalos. Foi assim que nasceu o projeto do Diário do Olivier? Ele é parte do projeto do Diário do Olivier, porque, afinal das contas, o Diário do Olivier foi o casamento das duas experiências que eu teve em televisão de 96 a 98. Em 96 eu comecei, a primeira vez que eu fiz televisão foi por um convite do Geraldo Rodrigues, que era um produtor, diretor de programa de televisão de culinária na TV Record, e que era um programinho de 15 minutos que dava entrada ao programa da Ana Maria Braga, e que se chama Forno, Fogão e Companhia, e que dava traço. E o Geraldo Rodrigues veio me buscar na minha padaria, que era a minha primeira padaria, que eu tinha aberto em 94, lá na Rua Mato Grosso, atrás do Cemitério da Consolação. E eu estava lá, fui um sucesso, trabalhando. Ele veio na padaria e me falou: Olivier, eu sou tal, fulano de tal, eu sou diretor de um programa lá na Record, eu gostaria que você fizesse. Eu falei: mas eu nunca fiz, eu não sou ator. Não tenho experiência nenhuma. Você não precisa ser ator. Eu sei, você sabe cozinhar, é um cozinheiro que eu quero. Eu falei: então tá bom. E como eu gosto de experiência, eu gosto de desafio, aí fui eu lá, e inclusive eu conhecia esse programa, e eu assistia, era tipo programa antigamente de culinária. Fogão, panela, colher de pau, receita geladeira, objetiva. pinguim, música de elevador, 3 câmeras, e as pessoas só falando sobre a receita, sobre o modo de fazer a receita. E quando eu via, de vez em quando, de forma esporádica, esse programa, eu falei: mas por que eles não contam a história da receita, alguma história, por que é tão frio e sem sabor? Já que estamos falando em programa de televisão.
E então, quando ele me convidou, eu sabia exatamente que programa que era. Falei, então, aquilo que eu estava sentindo falta ao assistir como telespectador, eu vou aproveitar para colocar em aplicação o que eu estava sentindo falta. E ali comecei a gravar esse programa. Era ao vivo gravado. Eu acho que era ao vivo. E começou a contar as histórias de uma maneira diferente. E aí, 6 meses depois, eu entregava o horário para a Ana Maria Braga com 4 pontos de audiência. Só que fui em 97 já. E 98, Copa do Mundo, foi aí que a Globo veio me ver. Eu era, na época, o francês com mais, vamos dizer... alcance, reconhecimento. Aqui no Brasil, que o Brasil conhecia mais. Então... Por conta do programa e dos restaurantes, da padaria? Não, por conta da padaria. Por conta da padaria. Porque realmente a minha padaria foi assim, em 1994 eu abri, o Prado Real nem existia. Era outro mundo, outro Brasil, outra realidade. E era a primeira padaria francesa, né? Tipo francesa, né? E que eu fiz justamente para mostrar aos brasileiros que não tinha só pão francês, que o universo do pão era muito outro. Maior. Então, teve um interesse da mídia muito grande. E na época não existia isso que a gente está fazendo aqui agora. Não existia rede social, não existia revista People, existia a Manchete e Fatos e Fotos. Pronto, a Caras nem existia ainda. Talvez a Caras existia. Então, quando você fazia alguma coisa de relevância, assim, por mais que seja fora do que hoje em dia a imprensa hoje é tudo muito mais séria, rápido, que a gente chama de imprensa séria, eu teve um alcance nacional para a imprensa. Enfim, aí a Globo me chamou, queremos um personagem para mostrar a França, uma silhueta e tal. Aí falei pro Schroeder, que é um dos patrões da Globo, falei, meu amigo, eu adorei a história. A propósito, obrigado, me já só que silhueta não é o estilo da casa. Então, eu faço, mas eu vou do jeito que eu quero, eu não quero ser silhueta. 2, eu quero poder ter essa a dinâmica, a liberdade, né? Não pode fazer. É isso eu não faço. Não me interessa. Bateu o pé. Na vida você tem que bater o pé. Isso aqui não arreia da certeza que você tem quando você sabe que você tem esse controle. Então não é bater pé com a Globo, não é coisa fácil. Justamente, era o que eu ia falar. Aí os caras ficaram passou uma semana e vai para Paris, fica uma semana, vai com câmera, vai com um engenheiro de som e faz, então, um piloto. Beleza. Fui para Paris, fiquei uma semana e entreguei 10 pilotos. E os 10 pilotos passaram no ar. A partir daí, fui o francês. Salut a tout à l'heure. Alguns aí falando isso, vão se lembrar. E 3 meses sensacional. E então, essa segunda experiência de televisão me deu esse conhecimento, essa maneira de comunicar, viajando, descobrindo, fazendo reportagem, de uma certa forma, fazendo jornalismo. Eu sei que os jornalistas que vão me ouvir agora vão ficar com os cabelos em pé, mas não deixa de ser isso. Encontrar notícias como informação, repassar em um tempo muito curto. E isso você faz com maestria, porque eu lembro, começando a assistir esses programas, o despertar da curiosidade, a forma como você romantiza tudo isso e de uma maneira natural. Dá para ver que você está falando aquilo com amor e com propriedade. Autenticidade. Perfeito. É você, exatamente como está sendo aqui agora. Eu não sou professor. Se eu vou buscar descobrir alguma coisa, eu tenho que me colocar na posição de quem descobre e não fingir que já sabe o que está falando. Aqui, assim, você está entendendo? Que esse é o grande problema. Isso gera empatia com quem está assistindo. Porque é real.
que é real. Autenticidade real. Aí, então, quando eu voltei com a Copa embaixo do braço, desculpa, e aí voltei com essas duas experiências, esse programinha, o francês, que era uns cartões postais de 3, 4 minutos, meu, era tanto sucesso, mas eu não estava vivendo esse sucesso, porque eu estava indo na França. Estava gravando, e lá em Paris ele estava editando, mandava para o Brasil e ia para o ar. Então eu não tinha a mínima ideia. Como é que estava sendo a repercussão disso. Só sabia de uma coisa, eu comecei com uns programinhos de 3, 4 minutos, terminei no Fantástico com 8 minutos. Então... O que para televisão é muito tempo, né? Televisão, 8 minutos no Fantástico. É muito tempo. Um gringo, frango, francês, ali, porque era tão diferente, tão impactante a maneira que, meu, foi um sucesso. E você teve algum tipo de inspiração nesse insight? Então, voltei para o Brasil. Quando eu vi o que tinha acontecido, falei, então, vamos fazer o seguinte, vou pegar as duas experiências de televisão que eu tive, a experiência de estúdio, cozinhando, e a experiência de reportagem, de descoberta. Eu vou fazer um road movie, eu criei esse programa, um road movie aonde eu vou descobrindo o Brasil, eu vou fazer isso de Fusca, porque é a cara do Brasil. Nessa época ainda, né, todo brasileiro tinha uma emoção com uma história com Fusca. O carro do meu pai, aprendi a dirigir, primeira trans às vezes. Enfim, uma coisa, faz parte da história. E, visualmente, ele tem a impressão do... Ele é emblemático, né? Exatamente. Então, na época... mas por que você não pega um cara? Era o início dos importados. Ele pegar um cara importado e eu ficar no meio do Jalapão com um cara importado se eu estou de Fusca, qualquer um conserta. Então, é de Fusca. Porque eu ia, de fato, fazia de fato a viagem, essa autenticidade, de Fusca, andei mais de 300 mil quilômetros. Assim, com o Fusca foram mais de 12 anos. Eu fui de São Paulo até Belém, assim, gravando uma série inteira. Então, é muito... E esse formato, né? Esse formato, então, foi o que eu criei, que eu apresentei ao GNT, na época era Letícia Moana, era o início do GNT, 40 mil assinantes. 40 mil. Tinha começado estava no ar já há um ano, e o carro-chefe, a locomotiva era Manhattan Connection, um programa de jornalismo do GNT. Entrei, virei locomotiva, e fiquei locomotiva do GNT até 2018, por isso me conhece desde moleque, até 2018, foram 20 anos de Diário do Olivier. Um programa que eu inventei, que eu registrei, que virou referência para muitos outros programas. comprava as temporadas, né? As produções inteiras, mas o nome era meu. E em 2003 eu saí do GNT, fui para a Record com o Diário do Olivier, no Domingo Espetacular. Fiquei 3 anos na Record, e aí em 2006 voltei para o GNT com não existe um apresentador, um programa, um nome de programa na Globo que teve aquilo que eu consegui, uma coisa completamente louca, o único. Legal. Então é isso que eu estou te falando, a gente tem que acreditar no seu taco. Tem que acreditar, bater o pé. E então, eu sou responsável de ter trazido à frente do fogão milhões de brasileiros. Eu sou um deles. Exatamente, mas milhões. Eu sou responsável disso. Aí vem os outros programas, mas veio bem depois. Você diria que isso é o maior objeto de orgulho da sua vida? Mas com certeza, porque graças a isso eu transmiti ao Brasil aquilo que é a essência da minha família do lado do meu pai. Meu pai era médico, eu cozinho graças a ele, eu cozinho graças a ele, porque ele recebeu essa filosofia, uma filosofia de família que vem do meu bisavô, é a busca de todos os prazeres e todas as emoções que o universo da culinária pode trazer.
Esse jeito que eu tenho de cozinhar, que aproximou milhões de gente. Porque eu mostrei que a cozinha não é um bicho-papão. Não é essa desenvoltura, essa facilidade, né? Eu repassei isso, então eu consegui repassar essa filosofia de família e isso é uma coisa que os franceses frente, eles têm, né? Os franceses eles têm de uma maneira geral, em comparação com outros países, essa questão do prazer através da comida e passar isso de geração para geração. Não é francês, é latino. Os latinos de uma maneira geral, é verdade. É português, é espanhol, é italiano, é francês. É isso que faz a grande diferença entre os latinos e os anglo-saxônicos. Os anglo-saxônicos comem pela necessidade de se alimentar. O latino come pela necessidade de se alimentar com prazer. É verdade. Buscando o prazer. Essa é a grande diferença. E, bom, hoje um dia, em 2022, já mudou muito. E os programas de TV têm uma parcela importante nessa mudança, né? Não, tudo evoluiu. Tudo evoluiu, com certeza. Você participou de um, né? Sim. Que também tem a sua parcela de conscientização, né, a respeito da gastronomia como um todo. Com certeza, todos. Mas o pioneiro como você enxerga as redes sociais? Antes de mim, os programas de televisão de culinária era... Sem tempero. Não. Era mais frios, né? Como se chamava essa senhora? Não. Antes da Palmeirinha, Ofélia. Tinha Ofélia, depois de Ofélia era eu. E aí, longe depois, apareceu os outros. Mas muitos anos depois. Quer dizer, eu estava sozinho durante muitos anos. E como que você enxerga hoje as redes sociais, né, com esse papel? Porque hoje as pessoas têm uma necessidade de um conteúdo muito rápido, querem consumir bastante coisa no menor espaço de tempo possível, e com isso você acaba perdendo um pouco da pessoalidade e também da mensagem, né, que você, por exemplo, passa através dos seus programas. Então, as redes sociais, a internet, né, tal, você colocou aí na mesa uma das realidades, a consumação rápida. Tudo é consumido de forma rápida. E então, rápido significa... Sem conteúdo? Menos conteúdo. Epidérmico, é superficial. Mas, do outro lado, tem um outro aspecto da internet e das redes sociais, que quando você sabe usar, é uma fonte de informação, de conhecimento, tá? Mas tem que saber administrar. Então, jogar contra não é um fenômeno social, tem que entender como funciona e usar a seu favor. Exatamente. Então, eu utilizo a rede social, eu estou aqui, a internet, é a nova maneira de se comunicar, por isso que as televisões estão minguando, e esse tipo de produto estamos aqui, que né? nós estamos fazendo agora, estou realmente explodindo, né? Estou aqui a mesma casa que Flow, né? É impressionante o impacto da entrevista que eu dei no Flow, impressionante. Bom, e depois a gente viu, até hoje eu tenho o recorde de tempo no ar, quase 5 horas e 45. Rendeu o papo, então. Nem o Bolsonaro chegou, quer dizer, não, rendeu. E o alcance realmente não é era isso. Flow, era um outro, desculpa. Flow foi muito bom, mas não fui tanto tempo assim, não. Foi no Inteligência Limitada, se não me falha a memória. Mandou bem. Isso, tá. Estudei, né? Mano, é isso. O cara estudou convidado. Isso é ser profissional. É justamente entender o que a gente faz e fazer acontecer, se enriquecer, e não buscar, e não simplesmente ficar e ter algo superficial, porque aí passa. Quando você começa a dar consistência,
as pessoas se agarram, mas Profundidade, sem né? ficar chato. Né? Sem ficar chato, tem que ser dinâmico. E Sem por ficar chato. falar em dinamismo, eu vou te convidar para nossa cozinha para você me acompanhar. Hoje quem vai cozinhar sou eu, se me permite. Não é verdade, tá? O gente ele está mentindo. Que está cozinhando é uma bombeira. É uma bombeira. Pega a minha bombeira lá, por favor. Ela está à disposição aqui porque a churrasqueira já está ligada. Se explodir qualquer coisa, ela, né? Tá com o extintor de aí ou não? Graças a você me sinto seguro, tá? Porque se depender de mim, né, chefe? Vamos lá? Você me acompanha? Te acompanho. Então vamos lá. Então, chefão, hoje é o dia de eu cozinhar por uma das minhas maiores referências. A responsabilidade está, ó, lá em cima. E eu trouxe aqui hoje um prato que conversa um pouco com a sua história. Ah, De certa forma, você vai me dizer melhor. tem mostarda francesa. Tem mostarda francesa, Dijon Muito bem. e Bourgogne, né? Bourguignon, é da Borgonha. Me contou agora há pouco que a mostarda Dijon é da Borgonha. Eu sou bourguignon, é quem vem da Borgonha, né? Exatamente, exatamente. Então, o que eu escolhi hoje, chefe? Já ouviu falar em guarnição francesa? O filé francesa? Não, especificamente não, mas... Que não tem nada de francês, por sinal. É um prato carioca. Você, quando veio da França, com 20 anos, foi pro Rio, primeira vez, né? Eu cheguei de turista lá, Chegou de turista, veio pra ficar quanto tempo? um mês, E ficou quanto? 43 anos de férias. 43 anos de férias? Isso que é vida, hein? Queria. Viu? Mas é uma guarnição que basicamente é uma cebola caramelizada com um presunto, que hoje a gente vai usar um presunto royal. Tá bonito, você tava vendo esse presunto, tava achando ele bonito. É um assim. presunto royal, né? Ele é um presunto feito do pernil inteiro. Eu gosto, fatias fininhas. Fatias fininhas. É isso que eu gosto. E junto com a cebola caramelizada e o presunto, ainda vai ervilha fresca e uma batata palha, que a gente vai fazer, obviamente, aqui como manda a cartilha francesa. Bem carioca. Asterix. Carioca, é. Bem carioca. Vamos ralar ela, lavar bem, secar muito bem e fritar. Tá bom. Para acompanhar, ela vai ser nosso acompanhamento, na verdade. E a estrela do nosso prato vai ser um assado de tira suíno, linhagem europeia, um marmoreio especial que a gente vai fazer na grelha. A carne vem da Europa. O animal é... De uma linhagem europeia. Ah, tá. Ele é criado aqui no Brasil, mas ele tem uma linhagem europeia e tem, por conta disso, por essa linhagem, um marmoreio mais acentuado. E quando tem mais marmoreio, também tem mais maciez, né? Ele é mais macio, suculência e sabor. O sabor eu vou deixar para você falar lá no final. Tá bom. E a mostarda, como você pode ver, a gente vai fazer um molho de mostarda francês, porque, né? Tem que respeitar o homem, não tem jeito. Então, você sabe qual é a grande diferença, qual é a grande particularidade da culinária francesa com todas as outras culinárias do mundo? Qual é o diferente da culinária francesa? Eu acho que a culinária francesa tem um grande vínculo com os molhos, né? Com a maestria dos molhos. A maestria dos molhos. A cozinha francesa faz molho para tudo. Por isso que o pão é tão presente para poder chuchar. E por isso que eu trouxe um molho que não ia deixar nosso prato seco, né? De forma alguma. E os molhos franceses, qual que você acha o molho mais difícil de execução francês? O molho do meu entrecôte, a receita da minha tia. Você vai passar para mim, chefe? Não, lógico que não. Eu assinei o contrato com minha tia com sangue. Segredo absoluto. Você sabe que o teu laboratório secreto em cima do lado da Maio Ferraz, do primeiro entrecôte d'Olivier, e é lá que é feito o molho. 3 pessoas, uma delas sou eu, que faz esse molho. Quantos ingredientes tem nesse molho? Segredo, vou dar um. Pode dar só um spoilerzinho, porque é... Um ingrediente. Um ingrediente? Você não fala pra ninguém. Tá bom. Sal. Inovador. Você viu? Eu achei inovador. Sem isso não faz nada. Você sabe que para mim o sal é o tempero mais importante de uma receita. Com certeza. Você faz uma receita, você pode colocar todas as ervas, os temperos, tudo que você pode imaginar. Se não tem sal, na hora de experimentar vai faltar alguma coisa. Coloca sal, puf!
imediatamente uma explosão de aroma, de sabor. O sal ele puxa tudo. Né? Impressionante. Não posso esquecer o sal hoje, então. Nosso Mas molho não exagera. não pode exagerar, porque senão Não também invade. estraga a receita. Né? Invade. Bom, então vamos começar. Vamos caramelizar uma cebola à moda francesa, só com manteiga, deixar ela caramelizar nos próprios açúcares. E aqui eu já tenho uma cebola em julienne, cortada, na verdade está cortada bem fininha na mandolina, e a gente vai simplesmente levar para a frigideira, aquecer a manteiga e deixar em fogo mínimo, bem baixinho, essa cebola caramelizar nos próprios açúcares. Se eu fizer alguma coisa errada aqui, por favor, Eu estou aprendendo. você não fala hoje. nada. Outra particularidade da cozinha francesa, Manteiga. manteiga. Tem que ter manteiga. Em tudo, né? Tudo. Quase tudo. Creme de leite, Creme de leite. bastante também, e né? creme de leite. Fresco, Fresco. do jeito certo. Aqui hoje a gente tem o creme de leite fresco para fazer essa Eu receita. já vi de longe. Não entendo de culinária, mas já entendo de ingredientes. Então, vamos derreter aqui nossa manteiguinha em fogo baixo. Gostei dessa frigideira, pode bater nela. Nem Aqui, ó, nem nada. nada. Ela é boa porque né, tem essa camadinha ali de cerâmica, então não gruda nada. Boa para fazer diversos tipos de preparo. E hoje eu vou fazer o nosso assado de tira na churrasqueira. Eu tenho um pezinho na Borgonha e outro no churrasco. No churrasco. No churrasco, eu adoro churrasco. Você falou, você é de Curitiba, né? Você já Sou de tá Curitiba, se é. aproximando do sul, né? É muito característico lá do sul, dos Pampas, né? Começou a trazer dos Pampas a cultura do churrasco, do assado, do fogo de chão. Então a gente cresce, todo do final de semana tem o churrasco, é uma coisa bem familiar, bem tradicional. Na França, o que é o churrasco dos franceses? Um barbecue. Barbecue? A gente chama de barbecue. E tem alguma similaridade com o nosso churrasco? Não, cortes. Então vou te dizer, a diferença da maneira de utilizar um barbecue, uma churrasqueira para assar as carnes é o sal. De novo o sal. Brasileiro coloca muito sal e sal grosso. Sal grosso. É uma técnica, é uma tradição. Nós, de jeito nenhum, coloca carne sem tempero, então, com ervas e tal, pimenta do reino, mas sal não, para salgar no final. No final. Porque consideramos que o sal puxa a umidade para cima. Ainda mais temperado com E muita a antecedência, alma, né? é a alma do É o líquido que tem dentro, a exato, suculência, que está o sabor. dentro, no meio, no sangue, né? Sim. E isso é uma coisa que, com o passar do tempo, a gente está começando a mudar aqui no Brasil. A cultura do churrasco, nos últimos, sei lá, 10 anos, ela tem começado a crescer. Hoje se fala muito em churrasco e diferentes tipos de sal. O sal grosso é uma coisa muito cultural, muito tradicional dos assados, principalmente quando se fala em fogo de chão e tudo mais. Mas hoje em dia você já consegue ver conteúdos, steakhouses, né, parrilhas, onde a cultura do salgar depois, usar uma flor de sal, ou no máximo um sal de parrilha que tem uma granulometria um pouquinho menor. Então é uma coisa que está começando a mudar. As pessoas estão tendo um pouquinho mais essa visão, né? Ótimo. Que os franceses têm de berço, pelo jeito, Mas oui, não, exatamente. né? E que são séculos, né? E os cortes mais utilizados lá, eu sei que a picanha dos franceses é o entrecô. Ou tô enganado? Não. Qual que é o grande... L'entrecôte é o contrafilé. Mas é o... Não, eu digo que porque a rainha do churrasco brasileiro é a Ah, picanha. oui, tá, entendi. Exatamente. Então, o entrecôte é efetivamente... É a grande estrela do churrasco. Não é grande, é o Carro-chefe. exatamente, é a locomotiva, é o corte nobre do cotidiano. E, particularmente, é o meu corte favorito. Fica na região do lombo do animal, mais na parte dianteira. Então, você tem no contrafilé o entrecô e depois do entrecô começa o bife de chouriço para os nossos irmãos, ou também nos Estados Unidos, no New York Strip. Como é que o francês chama o bife de chouriço?
Não tenho a mínima ideia. Mas será que não é entrecô também ou tem algum outro nome? Porque a camada de gordura muda, né? A camada de gordura vai... Pode ser a bavette, pode ser a bavette. Tá. Então aqui, ó, nossa manteiguinha tá derretida, a gente pode entrar com a cebola e caramelizar bem devagarzinho, bem de leve. Vou fazer também, aproveitar aqui o momento para fazer uma batatinha palha. Tá. E a batatinha palha Tá bonito aí. tá tinindo, né? Você vê que tá no jeito. E eu vou fazer uma batata palha bem rápida, pessoal, mas do jeito que tem que ser feita e que sempre que vocês forem fazer uma batatinha palha, vocês precisam se atentar para algumas coisas, né, chefe? A escolha da batata, qualquer batata frita, na verdade. A ideal que você use é essa rosada, né? Asterix, Asterix, que ela tem menos água, então quanto menos água, mais crocante ela vai ficar. Mas é importante a gente fazer duas coisinhas. Primeiro, lavar muito bem, para tirar o excesso de amido. E depois que lavar, secar, melhor ainda. Ela tem que estar bem sequinha, porque se ela estiver úmida, além de espirrar óleo pela cozinha toda, você corre o risco dela ficar oleosa lá no final. Então, secou bem, levou para fritar, ela vai ficar, ó, tinindo. Eu vou ralar aqui no meu ralador um pouquinho mais grosso. Você não vai botar o óleo para esquentar já que demora um pouco? Bem lembrado, chefe. Muito obrigado. Nosso óleo vai começar a esquentar aqui. Lembrando que a temperatura do óleo também é importante. Aproximadamente uns 170, 180 graus. Ou, se preferir, um fogo médio para alto. Então hoje você vai comer uma guarnição francesa criada no Rio de Janeiro. Vou descobrir algo de francês que eu nunca vi na França. Que não tem nada de francês. Mas é engraçado como essas nomenclaturas, às vezes elas não fazem muito sentido, né? Que nem aquele sanduíche, que inclusive eu fiz esses dias aqui no Minha Receita, que é o sanduíche português chamado francesinha. Que é um sanduíche que vai muito ingrediente, vai linguiça, vai carne bovina, um molho... Não tem nada de francês. Não tem nada de francês, não tem nada de francês. Aliás, é português e vai molho inglês. Utilizamos também molho inglês. Mas por que molho inglês tem esse nome? Será que ele é... Quando a gente compra, a gente fica rasgando a palavra em inglês, né? Aham. É Worcester. A gente aprecia muito, mas não a palavra. Então aqui, ó, essa quantidade de batata já vai ser o suficiente. Com casca e tudo, né? Com casca e tudo, não tem problema, a batatinha já estava lavada. A gente pode usar a casca que não tem problema nenhum. Agora é importante, como eu disse, a gente lavar muito bem a nossa batata. Eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe. Então aqui a gente tem uma água límpida. E aqui a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. E olha só como a cor da água já muda. Isso aqui é o amido da batata, que é importante a gente tirar para que ela fique bem crocante, bem sequinha. Você não tira por inteira. Não tem como tirar tudo, né? Você tira bastante. Tira o grosso. Tira o necessário simplesmente para a gente poder fritar e ela ficar crocante. E estrogonofe? Na França se come... Eu sei que é uma receita originária da Rússia, mas foram os franceses que aprimoraram, né? Colocaram creme de leite. Exatamente, o molho. Exatamente. Aquilo que a gente estava falando. Mas a tradição de comer com batata palha é uma coisa do brasileiro, ou não? Sim. Ou seja, o francês aprimorou e o brasileiro... A gente usa na Europa, né? Inclusive se faz mais na Suíça, que é a gente usa a batata assim, fazer tipo uma pancake, esqueci o nome. A rosti? Rosti. É bem tradicional também e fica sensacional, né? É delicioso. É. Então aqui, ó, nossa água está bem turva. Eu posso fazer esse processo mais uma vez. Vou pegar uma peninha aqui para me ajudar.
E chefe, é a minha receita na integralidade da tua tia? É exatamente a mesma? Integral, de família. Que legal. Veio da geração, estava te falando do meu bisavô, vem da época do meu bisavô e, como você sabe, né, a receita da família da gente é sempre melhor que da família dos outros. Do outro. Claro. Secou para pum. Aqui eu simplesmente lavei ela, deixei ela sair a água límpida e agora estou secando num paninho limpo, obviamente, pessoal, mas esse processo aqui é fundamental, tá? Bem sequinho, ó. Nos serviram aqui uma tacinha de vinho, por gentileza, ó. Já justamente, tá vendo? Quando eu falo muito... Dá sede, né? Dá sede. Salut? Saúde. Saúde. Saúde a vocês. Vou deixar o meu aqui do lado, se bem que eu estou aproveitando o veio de táxi. Tem que aproveitar, né? E nosso convidado aqui é tratado assim, chefe. Tem que ser bem tratado, né? Tá bonita a sua cebola, hein? Tá ficando bonita. Eu desliguei um pouquinho o fogo. Não, já tá. Já tá quase no jeito. Nosso óleo já tá quente, lembrando que eu coloquei aqui em fogo médio para alto, uns 170, 180 graus. E a gente coloca aos poucos. Se a gente colocar tudo de uma vez, a chance de subir esse óleo e você sujar o seu fogão inteiro é muito grande. Além disso, vai resfriar a temperatura do óleo. Quanto mais você coloca, isso vale para quando você vai grelhar uma carne, fazer um início de um estrogonofe, por exemplo. Nunca coloque muita quantidade quando você quer a temperatura, porque você está colocando algo que está em temperatura ambiente ou às vezes até gelado, isso diminui instantaneamente a temperatura da superfície da panela ou, que no nosso caso, do óleo. Então, aos poucos, você vai acertar sempre. Tudo com calma é mais certeiro, né, chefe? Se eu colocasse um pouquinho mais, já levantava o nosso óleo. Eu já tenho um papelzinho toalha aqui esperando a nossa batatinha. Você sabe de onde vem a técnica da fritura para nós dos países ocidentais? Não. Da antiga Europa? Não. Dos árabes. Dos árabes? Vem dos árabes. São eles que ensinaram a gente a fritar. Tanto é que se você vai na Espanha, todo o sul da Espanha, Andaluzia, foi a parte da Europa onde mais tempo ficaram os árabes. E por isso que dentro da culinária espanhola, a parte andaluza é a parte da Espanha onde mais se come coisas fritas. Comparada ao norte da Espanha, por exemplo. Interessante. Por conta dessa... E olha que a Espanha é um ovo, né? Pequenininho, né? Comparado ao Brasil. E vamos combinar que depois isso virou o arroz e feijão dos americanos. O que os bichinhos comem de fritura não está escrito também, né? A gente já está no outro nível. Então olha aqui, ó, pessoal. Tá douradinha. Tá no jeito que eu gosto, você pode deixar um pouco mais se você gosta dela mais escurinha, mas assim tá legal. Lembrando que ela vai continuar dando uma escurecida depois de você tirar do óleo. Então, tirou agora, daqui a pouquinho ela já vai chegar na cor que a gente quer. Vou continuar fritando aqui. Se deixa esquentar um pouco mais, voltar o óleo à temperatura antes de colocar a segunda leva. Eu espero uns 2 minutinhos e é o suficiente para ela voltar na temperatura que ela estava antes. E uma dica importante para temperar é logo que ela sai do óleo. Ela está escorrendo esse óleo, mas ela ainda consegue prender um pouquinho do nosso sal. E eu vou colocar uma pimentinha do reino. Eu gosto. Isso aqui já vale a dica também para você quando for fazer o seu estrogonofe, fazer um arroz birubiru. Batatinha feita na hora é outra coisa. E para nossa guarnição francesa carioca, vai ser fundamental a gente ter ela recém-fritinha. Você sabe que para fazer, você fez a batata frita no óleo, né, para fazer a palha, uma outra maneira de fazer batata também, que você conhece, vocês muito provavelmente também, é a batata sauté. Uma dica importante, já que eu estava te vendo
você colocando sal no final, né? Bom, é lógico que não dá para colocar sal antes, porque ela vai ser frita, para né? fritura. Mas uma batata sauté está na sua frigideira com a manteiga, que nem nós fizemos agora a cebola. É muito importante não salgar. Salga uma vez que ela está na cor e que ela está pronta. Que ela está no jeito. Senão ela murcha e não dora. Tá vendo essa dica? Batata sauté vai salgar somente quando ela estiver na cor que você tá quer. Pronto. Bela dica, chefe. Eu confesso que não sabia, viu? Você faz a batata sauté Você me convidou para trazer alguma coisa, né? Estou olhando as minhas gaveteiras. O que eu estou aprendendo hoje, aliás, como sempre, né? Não podia estar do seu lado e não aprender alguma coisa, porque você passa, transpira conhecimento. Mas sobre essa dica da batata sauté, você cozinha ela antes? Não, cozinha, você faz que seja cru, que seja pré-cozida. Você vai cortar ele em fatia, em cubinho e tal. Você coloca na manteiga, um pouco de óleo. Tempera o fogo em função do tamanho da frigideira que você coloca, você deixa ela dourar. Você não coloca sal até ela estar na cor que você quiser. Aí, uma vez que está na cor, tira a frigideira, aí salga, como você fez agora. Bela dica. Nosso assadinho de tira, chefe, eu vou fazer ele num pontinho mais rosado. Que, inclusive, é uma coisa que, com o passar, com a evolução dos processos, a gente sabe que hoje não tem mais problema em você consumir uma carne suína desse jeito. Porque tem muito preconceito, né? Tem. Porque eu vejo muitas pessoas, não, eu não como carne suína, não, carne suína, de jeito nenhum. Preconceito. Eu, hoje em dia, pouca carne de boi eu como, agora, suíno me arrebenta. Porque você tem sabor, você tem cortes que estão começando a ser mais utilizados. Inclusive, eu tenho um restaurante especializado em estrogonofe, onde eu faço, para mim, o melhor estrogonofe que eu tenho na minha casa é o de mignon suíno, que é uma carne extremamente macia. E aí você tira a secura dele com molho. Você tira a secura com molho e você tem um aspecto de custo-benefício para o cliente muito interessante. A carne suína ela tem esse aspecto do custo-benefício. Ela é muito mais acessível em relação ao corte bovino, por exemplo. Então, sempre que puder, essa linha aqui, inclusive, da Seara Gourmet, inclusive eu vou começar a fazer o nosso assadinho de tira suíno aqui, é especial demais, pessoal. É uma linhagem europeia, então a gente vai ter um marmoreio mais acentuado e com o marmoreio mais acentuado a gente vai ter um sabor mais marcante, uma suculência mais presente. Vou abrir aqui nossa embalagem, só passar um paninho aqui na minha tábua. Então nossa guarnição já está praticamente no jeito. Eu vou levar o nosso assado de tira para grelhar. Eu estou com uma brasa bem forte, a mais ou menos uns 20 centímetros de distância da brasa está a minha grelha, que é onde vai entrar essa maravilha aqui desse assado de tira suíno Seara Gourmet. Olha que corte maravilhoso. Quem podia imaginar que um dia no Brasil a gente teria uma carne suína embalada desse jeito, chique, elegante. Quando a gente vê, conhece, sabemos, né, que tem fazenda que é do interior, esse Brasil produtores, tem. Né? Você sabe que o primeiro restaurante que eu tive na vida foi em 1989, no lugar mais improvável que você pode imaginar aqui no Brasil. Foi meu restaurante chamado Aloha. E foi o primeiro restaurante da praia de Jericoacoara. Um lugar paradisíaco. Quando eu cheguei lá, de Rural 68, tracionada verde e branca, em 1989, tinha um vilarejo de caiçaras indígenas, tinha uma duna gigantesca, o mar, alguns coqueiros e pronto. Nem energia tinha. Primeiro gerador de Jericoacoara. Foi você que levou. Você tem noção? Hoje em dia já é uma dificuldade para chegar em insumo lá. Como é que foi lá? Como é que foi isso em 89? Rural, Fortaleza, 8 horas de Jericoacoara até Fortaleza e 8 horas na volta. Quer dizer, cada abastecimento uma vez por semana era 16 horas de rural, de estrada. De chão. De rally. Inclusive, rally do sertão. Você adora um rally, né? É.
É uma das suas paixões? É uma das, mas desde que sou adolescente. É. De moto. De moto. Que legal. Inclusive, não dá para ver que estou fingindo bem, mas o meu braço está no meu bolso, não é um desrespeito. Isso aí é uma lembrança do Rally dos Sertões, né? É que eu tenho o braço um pouco inerte ainda, então, para não ficar de tipo e colocar aqui assim, é efetivamente o Rally do Sertão deste ano, que virou, que é brasileiro, que acontece no Brasil há 30 anos. E é o maior. E este ano ele virou o maior rally do mundo. Então é um outro objeto de orgulho aí para os nossos brasileiros, o maior rally do mundo aqui, ó. Pois é, e esse ano eu não cheguei no fim. No anterior eu chegava no fim, mas esse daí não. Parei no meio do deserto do Jalapão. Mas aqui é história para contar, você. né? Vamos no assado de tira. No nosso assado de tira de carne suína. Eu vou fazer conforme a sugestão do chefe, né? Vou levar sem tempero algum para grelha, mas na sua casa, se você quiser colocar numa marinada, fazer uma marinada de suína, não tem problema nenhum. Pode temperar um pouco antes também, sem estresse. Eu vou finalizar com um salzinho na hora e com pimenta do reino. Então, grelha tá tinindo, eu vou levar essa belezura para lá. Uma outra coisa, uma marinada, quando você faz uma marinada, geralmente você utiliza temperos, alho, tomilho, o que você quiser, e você não coloca o azeite, o óleo, porque senão impermeabiliza a carne e o tempero das ervas não penetra. Não penetra. Você coloca o óleo uma vez na hora que você vai colocar na chapa. Depois que ela já tiver puxado todos os sabores. Impregnado-se dos temperos. Então, nossa grelha está tinindo, eu vou levar os nossos assados de tira para grelhar. Você não passa nenhum olhinho em cima. Não precisa, não precisa, ela é uma carne que já tem um marmoreio legal, interessante. Mas se quiser passar um olhinho também, né, para garantir a crostinha. Muito bem. Estou começando a gostar ainda mais dessa. E a ervilha entra como? A ervilha a gente vai usar na guarnição. Daqui a pouquinho eu vou trazer o presunto. Vou dar mais uma refogadinha junto com a cebola caramelizada. Esse é da Seara também? Esse é o presunto Royal Seara. Ele é feito de uma peça só. Experimenta um pedaço. É que ele está me olhando faz um tempo aqui. Olha. Ele é marinado em vinho branco. Tem uma cocção lenta de umas 12 horas mais ou menos. Então ele é um presunto mais selecionado, digamos assim. Um produto mais premium. Bom, né? Da hora. Da hora? Isso aí é coisa de paulista. É de São Paulo, né? Hoje você diria que se considera mais paulista ou francês? Brasileiro ou francês? Para. Brasileiro, né? Não tem Olha, jeito. Segura aí. 40 anos aqui já, né? 43. Eu cheguei francês aqui no Brasil. Hoje em dia, é isso, há 21 anos, eu sou brasileiro de origem francesa. Isso aí. Você está percebendo a diferença? Com certeza. Eu escolhi. É sua casa, né? Não tem jeito. Não, é minha. Fiz tudo, construí tudo, o Brasil me deu tudo, Te abraçou, né? mas abraçou. O brasileiro ele gosta de abraçou, abraçar. Exatamente, mas de braços abertos, grandes. Que legal. E teve uma troca muito boa, né? Enquanto o Brasil me abraçou, o quanto eu também dei em retorno para somar, e estou muito grato. Construí minha vida aqui, não. E nunca imaginei um dia na minha vida, antes disso, né? que o meu percurso será esse. E por que você decidiu passar esse um mês de férias no Brasil? Como é que foi essa escolha pelo Brasil? Foi em 1977, eu era disc jockey. Hoje a gente fala DJ. Na época falávamos disc jockey. Eu trabalhava em Paris, numa boate em Paris, na rue de Berry, na rue Jean Mermoz, que embaixo do Champs-Élysées, se chamava o Kilt. Lá eu aprendi toda a técnica, a arte do trabalho de disc jockey. E eu aprendi, depois eu
fui trabalhar numa casa em Saint-Tropez. Nessa casa em Saint-Tropez, os alemães, um casal de alemães que tinha uma casa, uma boate em Frankfurt, na Alemanha. Essa casa se chamava Dorian Gray. Dorian Gray? Get into the magic Dorian Gray. Era embaixo do aeroporto do aeroporto de Frankfurt. Era gigantesco. Era uma cópia de uma boate muito famosa em Nova York que se chamava 54. E ali eu aprendi a trabalhar, foi o início da mixagem. Ah, você teve a origem então na mixologia. Exatamente. Peguei o meu início e peguei essa técnica na Alemanha, no Dorian Gray. Quando eu voltei 6 meses depois para Paris, eu fiz uma apresentação para uma boate que ia abrir nova na rua, no mesmo bar que onde eu aprendi, lá embaixo do Champs-Élysées, na Rue de Berry, se chamava L'Apocalypse. E essa casa eu fui escolher porque eu era o primeiro disque jockey francês que sabia fazer mixagem desse jeito. E essa casa era a melhor boate de Paris nessa época. Aí apareceu um carioco louco. Um carioca? Louco chamado... ai, meu Deus. Do Hipopótamos. Amaral. Sérgio Amaral. Você já ouviu falar dele? Confesso, não é sua geração. Era o homem da noite do Rio de Janeiro. Muitas pessoas que estão olhando agora com certeza sabem. Sabe quem é o Sérgio? Ricardo Amaral. Ah, sim. Acho que pelo primeiro nome agora já me veio outra referência. E o Ricardo Amaral se aproveitou com muita esperteza do fechamento de uma casa famosíssima chamada Lido, que ficava na Avenida dos Champs-Élysées, no número 78 da Avenida dos Champs-Élysées. O Lido, que era uma casa de revue, né? Franche Cancan, sabe aquela coisa? Você tem o Lido, você tem o Moulin Rouge, você tem o Crazy Horse, e o Lido era uma dessas grandes casas. E então fechou, estava se preparando a transformação desse espaço lá nos Champs-Élysées para virar uma galeria, a Galeria do Lido que existe hoje. E então essa casa de revue teve que mudar de endereço e o local original era para ficar fechado 2 anos para ir ser destruído e tal. O Ricardo Amaral chegou e falou: esses 2 anos de vácuo eu pego. Eu quero esses 2 anos. Ele fez uma casa noturna efêmera de 2 anos, se aproveitando de toda a estrutura que o Lido deixou, com os palcos hidráulicos, porque era um negócio de revue tipo Hollywood, muito bacana. E então, para decorar e para dar animação a esses palcos dessa casa tradicional de revue, ele trouxe um monte de bailarinas e bailarinos cariocas de samba. De samba? E, meu amigo, esse brasileiro esculhambou a noite parisense, ele mudou a noite parisense. Mostrou que era festa. Chamou essa casa o 78, porque ficava no número 78 da Avenida dos Champs-Élysées, e abriu em 1978. Então se chamava 78. E ficava do lado da casa onde eu tocava. E quem é esse cara aí que vem mexer aí, pisar no meu jardim? Vem querer cantar bola aí. Curioso, profissional, e fui lá. E aí acabei me enturmando com essas brasileiras e essas plumas maravilhosas. E é um caminho sem volta, né? Que não. É exatamente isso que você está falando. E fui predominante e em 1979, quando eu teve que pegar 1 mês de férias, após, como todo mundo, né, eu falei, eu vou lá nesse país. Eu vivi 1 ano extraordinário com essa turma e eu decidi de ir, então foi por isso que eu escolhi de vir passar esse mês de férias no Brasil e no Rio de Janeiro, e que hoje um dia eu estou aqui com vocês, se passaram 43 anos. É assim que aconteceu minha vinda para cá. E quando você decidiu, já está bem bonito. Vamos pegar no detalhe aqui o nosso assadinho de tira. Tá lindo, hein? Rapaz,
rapidinho. E como ele tem os ossos para baixo, a gente pode deixar ele chegar no ponto que a gente quer com os ossos virados para baixo. De baixo para cima. De baixo para cima, o calor dos ossos vai transferir, né, para a carne e a gente vai chegar naquele pontinho perfeito. Depois você subir para dar aquela douradinha para comer com os olhos. É importante e também. E dar aquela caramelizada, uma delícia. É isso, é isso. Aprendi muita coisa contigo. Nossa, eu estou, sério, muito lisonjeado, chefe. De verdade mesmo, eu sou fã e me sinto muito orgulhoso hoje de recebê-lo aqui. Nosso molho de mostarda, como eu falei para vocês, é um molho rápido, express, já está no jeito, mas sempre que for fazer... Isso, eu ia falar. Experimente. No jeito, eu vou trazer um pouquinho mais de creme de leite, porque eu achei que a mostarda ficou um pouquinho presente demais. Você pode corrigir. Você tem outra colherzinha dessa? Claro, chefe. Pode ser essa grande? Pode ser essa aqui mesmo. Prometo que eu não faço pegação da ponta. Concorda comigo? O que você acha de Colocou vinho? Coloquei vinho branco. Que eu não tive isso. Você acha que um vinhozinho agora para finalizar? Não, não, não. Olha, eu pessoalmente... Com milhozinho? Eu não mexeria nada. Nada? Gostou? Se é para eu comer, para mim pode deixar assim que Então, tá ótimo. Como vocês já sabem aqui no Minha Receita, Cozinhando Juntos, o convidado é quem manda. Colocou pimenta do reino? Não coloquei pimenta do reino. Pode colocar um pouquinho. Eu não coloquei porque a pimentinha preta vai aparecer, mas, como eu já disse... A gente sabe que não é sujeira. Não é sujeira, né? Não é carvão. Pimentinha do reino. Se você tiver uma pimentinha branca, caso né, opte pela aparência mais clara do molho, uma pimentinha branca aqui vai desempenhar bem esse Vamos papel. falar de pimenta do reino? Vamos. Você sabe que o Brasil é o único país do mundo que chama a pimenta do reino pimenta do reino. Na França, É pimenta preta no resto do mundo. na França é poivre, na Inglaterra, América é pepper. No Brasil é pimenta do reino. Sabe por quê? Porque quem trouxe foi o Reinaldo? Não, o Reinado. Veio do Reinado. Do Reinado. Porque a pimenta do reino, que vinha da Índia, As especiarias. as colônias Sim. portuguesas, trazia isso no reinado português. Quando Cabral descobriu o Brasil, achando que estava indo para a Índia, colonizou o Brasil e Trouxe. mandou para cá o Portugal, mandou o imperador. E o imperador veio do Portugal e junto com ele veio um monte de coisa do Portugal, inclusive a pimenta que vinha do reinado. Por isso, pimenta do reino. Pimenta do reino. Pimenta do reinado. E chegar com esse nome aqui devia ser uma iguaria valiosíssima, né? Imagina, da Índia para Portugal, do Portugal vir para cá e não tinha avião, hein? E com esse nome. Exatamente. É a pimenta do reino. Agora, outra historinha a respeito à pimenta do reino. Quantas pimentas do reino você acha que tem? Perguntando assim, eu tenho até vergonha de falar que eu acho que tem uma, né? Você não tem vergonha. A do reino eu conhecia somente a pimenta preta. Mas você não falou a branca agora? É verdade, acabei de falar da branca, pimenta do reino branca. Tem a que a gente usa no famoso filé ao poivre, que é a pimenta verde. Então já são 3. Mas é... Ah, tem a rosa. Não, aí já não é pimenta do reino. Não é pimenta do reino? É outra coisa. A verde é do reino também? Opa! Mas ela é mais fresca, ela em conserva. Então, Ela não é seca. Então, você está muito certo, você ainda não costurou direito, mas você está certo. Está no caminho certo. A gente pensa que a pimenta do reino preto é uma espécie de pimenta do reino, que é a pimenta do reino branca, e uma outra espécie de pimenta do reino. Não vai dizer que é tudo a E que é a mesma. pimenta verde, uma outra espécie de pimenta do reino. Não, é toda a mesma. É tudo a mesma? Só o A processo... pimenta verde, o grão, in natura. você faz a salmoura, esse igual é a pimenta verde, que vem com a casca, com a polpa e a semente, né, a amêndoa que tem dentro. Pimenta preta, essa mesma verde, secada ao sol, toda a umidade se vai, que nem tomate seco, né, se vai, começa a virar uva passa, que nem uva passa, virar uva passa. Então, a capa,
a capa vira É preta, seca, fica né, Escura. tudo, como que a gente fala? Amassada, né? Sim, ela fica com uma textura diferente, dá pra ver se olha no detalhe. Tudo amassado, preto, e no meio tem a amêndoa, que continua branca. E a pimenta branca é essa pimenta ressecada com capa, né? Cujo você tira a capa e você só fica com a noz que fica branca. Olha, eu sabia que eu ia aprender, mas não esperava uma aula e tanto, viu? Agora eu posso levar esse conhecimento adiante. Próximo convidado que vier aqui, eu vou soltar essa como eu sempre soubesse. A honra, o prazer e o privilégio de ir na mata indiana e de ver a pimenta do reino no pé da árvore, quer dizer, a pimenta do reino é uma planta parasita que sobe nos troncos das árvores. E de pegar e de comer ela arrancada da árvore, né? E de comer ela verde e fresca. É uma iguaria que faz toda a diferença. Ela tem a capacidade de abrir um pouquinho nossas papilas também, né? Funciona como um tempero. E ela não é tão picante assim, né? Como uma pimenta fresca. Ela tem sabor, ela é presente. Ela é presente. Inclusive, um dos meus pratos favoritos franceses é o filé au poivre, não à toa, porque eu amo pimenta. Com pimenta verde. Pimenta verde, tem que ser, né? Não, você pode fazer com a pimenta preta também. Mas a tradicional é com a verde, né? Mas você não encontra sempre a verde, enquanto a pimenta em grão preta. É verdade. Encontra aí. Pode fazer também, não tem problema, né? Gente, cebolinha caramelizada. Eu vou finalizar agora a nossa guarnição francesa. A minha carne já tá num cantinho descansando. E eu vou cortar o nosso presunto royal em tiras finas. Tirinhas finas para a gente levar aqui para a panela que já tá com a cebola caramelizada. Lembrando que esse é um produto também da linha Seara Gourmet. Não à toa ele é um presunto diferenciado. Agora essa fatiazinha fininha, num pãozinho bom, nossa. Croque monsieur. Croque monsieur, um sanduba. Um sanduba, misto quente. Nossa, misto quente também. Meu. Esse presunto é sensacional. Gostei desse presunto. E depois que eu der uma leve refogada, eu posso entrar com a ervilha. E uma dica também em relação à ervilha é, se você puder encontrar no mercado, a ervilha congelada, porque ela é congelada fresca, então ela vai ter essa cor muito mais viva, esse verde aqui muito mais vibrante, mais bonito, que vai fazer a diferença na apresentação do nosso prato. Agora, se encontrar ela fresca e verde na sua capa, mas é raríssimo. É raro. Não, a ervilha torta é outra categoria. Não, você diz é outra categoria? A capa é uma capa que parece a ervilha torta, mas é muito mais fininha, né? Que a ervilha torta ela é larga. Sim, é verdade. Parece quase que uma vagem, né? A finura. E porque eu tenho minha infância sentado num banquinho com a minha mãe, o meu irmão, um em frente do outro, que meu pai cozinhava, les petits pois, chamamos em francês. Tirando os petits pois, as ervilhas frescas, né, da casca, né, da capa, para ir fazer na frigideira, mas não tem coisa melhor que uma ervilha fresca para preparar. Eu já encontrei, mas é raríssimo no Brasil. Eu confesso também nunca ter visto isso em mercados, difícil mesmo. Mercado nunca. Não acha nunca. Mercado nunca. Você Talvez pode encontrar em feiras e olha municipais, no mercado municipal. Mas essa vez eu tinha encontrado em feira. Então já deu uma leve refogada, eu posso entrar com a ervilha na panela. Vou colocar um pouquinho mais. Aí você mais. deixa ela descongelar, você deixa ela perder toda a água que ela ganha, né, no processo de congelamento. Puxa a umidade de dentro para fora, então inevitavelmente cria uma água na capa que descongelando vai virar água mesmo, então dá uma secadinha. Posso temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino também. Mas não muito, né, que o presunto já é salgado, né? Agora a pimenta do reino pode mandar abraço. Aqui nessa casa a gente gosta. Você gosta? Eu também adoro. Vamos misturar essas belezuras aqui. E por último, e jogo rápido,
a gente vai colocar metade da quantidade de batata palha. Vai dar uma refogada e vai colocar no final, por cima da guarnição, um pouco mais de batata palha, que é a batata que vai colocar agora. Coloca agora, como se fosse um birubiru. Eu sei que pode soar, mas a batata vai murchar? E realmente ela dá uma leve murchadinha. Mas é como os cariocas fizeram, inventaram. Eu vou seguir aqui a cartilha deles, mas vou finalizar um pouquinho com a batatinha por cima para trazer a crocância. Né? A crocância. É o quê? É um massacre. Mas você tem razão, o birubiru é isso mesmo. Né? Então tem que servir agora. Agora já tá no jeito, ó. Posso desligar o fogo. E a nossa guarnição francesa tá pronto. Nosso molho tá pronto, nossa carne descansou. Eu posso empratar e ir degustar com o chefe Olivier. Mais uma vez, obrigado. A gente brinda antes e depois, então. Antes e depois. Vamos lá? Vamos lá experimentar como é que ficou? Simbora. As ordens. Vamos lá. Então vamos lá, chefe. Se por um acaso não tiver o teu contento, por favor, não fale isso para as câmeras. Já o chefe está no meu contento, é assim que você falou? Isso. É essa a palavra, contento? Contento. Gostei. Ó, tá bonito, hein? Gostou da apresentação? Essa carninha tá linda. Esse barbecue aí, faz essa churrasqueira. Uhum. Essa carninha tá... Ó, gostei. Aí você colocou o crocante aí, né? Ainda finalizei com a batatinha palha para trazer esse aspecto do contraste aí, Muito bom. o crocante. E vamos experimentar. Posso começar por onde eu quiser, né? Fique à vontade, chefe. Aqui quem manda é você. Molinho com carninha é comigo mesmo. Como eu falo para minha filha de 5 anos, não fala de boca cheia. Olha, mas ela está cheia assim, cheia de prazeres e emoção. Essa carne você fez no ponto mesmo, ela está gostosa essa carne. Né? Adorei. Deixa eu ver isso aqui. A guarnição francesa aqui, na verdade, é carioca. Francês com tomilho. É orégano. É orégano. É orégano. Só para decorar, com presuntinho royal. E eu vou agora dar aquela famosa garfada perfeita, que eu coloco um pouquinho de tudo para ver se está combinando. Exatamente. Primeiro separado e depois a gente faz o casamento. O casamento. Do molho, da carne e da guarnição, é guarnição que você chamou, né? Uhum. Olha. Provado? No jeito? Saúde, chefe. É pra gente encerrar aqui o nosso Uma delícia. Bate-papo. Eu queria saber do senhor, agora passou já por diversos programas, por diversas emissoras, tem uma carreira consolidada, mais do que consolidada, é uma referência para todo mundo que trabalha com televisão, para todo mundo que trabalha com cozinha. Quais são os projetos? Como é que você se desafia daqui em diante? Olha, eu vou te responder da maneira seguinte. Eu tenho 63 anos hoje. Tudo que eu construí na vida, eu não sabia na véspera, antes de dormir, que eu ia tomar uma decisão que ia pegar essa direção. Nada foi muito planejado? Nunca planejei nada. Eu sou sensitivo, eu sou visionário no sentido que eu entendo bastante, observador, que é atiçar, exacerbar uma ferramenta maravilhosa que nós temos, que muitas vezes desprezamos, que é a curiosidade. Essa realidade de vida que eu tenho faz parte da minha personalidade, entender da forma mais próxima, profunda possível a sociedade na qual eu vivo, para que, a partir daí, entender como que é pelo movimento que também é meio orgânico, né? Você vê uma massa, a sociedade são muita gente. Muda muito, né? Como que ela
se ajeite por que caminho eu acredito que ela vai se dirigir. O que eu faço, eu consigo chegar nesse ponto antes que ela chegue. Por isso que eu sou pioneiro em tudo que eu fiz até hoje. E surpreendendo a cada vez. Eu te falei do bife com batata frita, ninguém acreditava e até me desprezaram. Então, te falei do... A panificação 1994, imagina. Trazia, né? Olivier, você é muito louco. Fazer uma boulangerie tipo francesa aqui no Brasil, não tem mão de obra que vai qualificada para isso, não tem matéria-prima de qualidade suficiente para fazer o produto que você quer, e não tem, o brasileiro não vai entender. Eu falei, deixa comigo que eu resolvo. A matéria-prima, até hoje, os meus croissants, os meus pães, que são os melhores de São Paulo, eu falo isso de boca cheia, apesar de ter engolido tudo, é o melhor de São Paulo, feito 100% com farinha brasileira desde 1994 e 100% de manteiga, eu não vou falar a marca, mas é a melhor marca de manteiga brasileira desde 1994. Não tem um que utilize ingredientes, o italiano, o francês, que chega nos meus pés. Brasileiro. A diferença é saber. Isso é uma coisa que é uma filosofia, inclusive, do Paul Bocuse, né? Um dos grandes nomes aí, é o papa da gastronomia francesa, que falava que você utilizar ingredientes próximos de onde você está... É o que tem. Vai ser muito melhor do que você trazer do Atlântico. Imagina, viajar você não estava nem nascido em 94. Mas... Estava, tinha 4 aninhos. Mas em 94, imagina importar. Não, o que a gente tem é o que é o que tem. Ah, se eu tivesse a farinha que eu teria na França, não tem, o que tem isso. Então eu resolvo com isso. Então, padaria, outro coach, programa de televisão, Diário do Olivier, sempre inovador. O meu restaurante agora na Praça da República, fiz um restaurante no lugar o mais improvável de São Paulo, para trazer neste lugar uma clientela que no papel era avesso centro. 6 anos está lotado. É um símbolo, é uma passagem, faz parte do rito de passagem gastronômico de São Paulo. Então, naqueles jornais especializados, eu nem apareço. Próxima ideia que você tiver, me chama para trocar um papo. O brasileiro sabe, a minha clientela sabe, e hoje um dia o que faz a gente, não é mais jornais, não é de repente isso, e é Instagram, internet, que você mesmo cuida, porque aí tem intensidade, tem exatamente, sempre a mesma coisa, autenticidade. É isso que eu tenho. Então, amanhã eu não sei, mas que vou fazer alguma coisa, eu vou fazer. Me deixa dormir, quando eu acordar eu te falo. E me chama. Oh. Pelo menos para dividir um pouquinho da ideia. Chefe, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer enorme. Posso terminar meu prato, né? Por gentileza, fique à vontade. Tá delicioso. Fique à vontade. E se você gostou desse vídeo, já sabe, pessoal, deixa o like, comenta. A gente faz isso com todo o carinho do mundo para que você se divirta aí na sua casa. Reproduza os nossos pratos, lembrando que todos os ingredientes que a gente usou hoje tá na descrição do vídeo para você fazer. E se você fizer, nos envie, marque e comente aqui. Quem que você quer ver no próximo Cozinhando Juntos aqui do Minha Receita? Conta que a gente vai trazer e também me fala o que você quer que a gente cozinhe. Tô de ouvidos abertos para escutar você. Se você gostou, então, a gente se vê semana que vem e tamo junto. Valeu! Chefe, obrigado. Prazer. Prazer foi meu.